Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro, você que tá chegando aí. Ontem foi incrível com o João Guilherme, tá no destaque aqui do nosso canal, acompanhe aí nosso bate-papo, bate-bola com o João Guilherme e canais rivais aí do Corinthians, de Ultimão, os Insta Verde do Palmeiras, a Raíssa Simplício. Foi uma conversa muito bacana e esse tipo de live tem que ser feita com mais frequência com os outros canais, vai ser muito bacana. Então você que está chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Então, lembrar vocês aí de acompanharem o nosso comentário fixado, que tem aí a Outsider Tours, que está com um programa bacana aí de desconto para vocês. Além disso, também tem o nosso clube de membros, que está começando a ter um clube de vantagens aí, de descontos, e a gente está preparando para vocês. Então torne-se membro aí do clube. Você que é aqui da Barra da Tijuca, também tem desconto, inclusive em pizzaria. Então torne-se membro aí do clube do Paparazzo Rubro-Negro. Vai estar lá no nosso Telegram, tem sorteio todo início de mês de produtos do Mengão. Então a gente está sempre aí esperando que vocês possam entrar no nosso clube, e a gente vai falar sobre o assunto hoje, uma produção especial, uma parceria com o Alan Abimadi, que é o setorista, colunista do Torcedores.com e também do hashtag Rubro-Negro no Twitter. Então siga lá o Alan Abimadi, o hashtag Rubro-Negro, e acompanhe Torcedores.com, a coluna dele é muito bacana, ele tem informações parecidas com as minhas. A gente fala sobre questão de mercado, de futebol. Inclusive, a coluna dele de hoje é a seguinte: Alan Abimadi, Flamengo mirava carências do elenco antes da pandemia. E aí, com o futebol parado desde março, por conta dessa pandemia, o Flamengo precisou frear seu planejamento para a temporada. Aí ele fala sobre a busca de laterais direitos, aqueles que poderiam ali ajudar na questão do que tem o Rafinha, tem o João Lucas e tal, improvisa o Berrio e o Pires da Mota muito provavelmente estão de saída esse ano, o Flamengo buscando aí emprestar alguns jogadores para enxugar a folha. E aí ele fala, tem o Mateuzinho também, ele fala sobre a necessidade do Flamengo contratar um lateral direito, e aí ele falou dessa situação toda de mercado. E também fala sobre a situação de um goleiro. Ele vai explicar o porquê o Flamengo tem o Diego Alves, já precisa de um goleiro. Ele vai explicar o motivo, precisa sim de repente mais um goleiro aí, apesar dos muitos goleiros bons que o Flamengo tem ali no elenco, na base e tudo mais. Ele vai explicar sobre isso também, ele que vai participar aqui agora com a gente. Então a matéria dele falou sobre tudo isso, né? E próximos passos aí em aberto. Então eu vou convidar aqui o nosso amigo Alan Abimadi, colunista do Torcedores. Alan, o que você tem para falar para a gente aí? Parabéns pelo seu trabalho. Valeu, obrigado pelas palavras, Gabriel. Estou sempre acompanhando o teu trabalho também. É verdade, a gente sempre tem informações aí próximas, né? E acho muito legal aí você acompanhar e divulgar o meu trabalho. Em relação à contratação de lateral direito do Flamengo, acredito que todos esses nomes que eu cito na minha coluna, eles em algum momento eles foram analisados, né, internamente, só que algumas questões pegaram para o Flamengo não avançar em nenhum deles no início do ano. Primeiro, porque o Flamengo priorizou a contratação do Gabriel, né, do Gabigol, que demandou uma grande quantia de dinheiro. Segundo, porque preferiu trazer jogadores de outras posições, mas a lateral direito continua sendo prioridade. O Flamengo no início do ano queria trazer reforço para 5 posições, trouxe para 4, ficou faltando um lateral direito. Se eu acredito que algum desses jogadores que eu cito na minha coluna vão chegar, eu não sei. O que eu sei é que o Flamengo continua mapeando, o Centro de Inteligência e Mercado busca um nome, talvez até, como eu falo na minha coluna, um Pablo Mari para lateral, e outros nomes até indicados pelo Jorge Jesus, do futebol europeu, do futebol português, também são analisados. Em relação a esses laterais que eu cito, que em algum momento estiveram no radar do Flamengo, a negociação não avançou por fatores diferentes. O Mariano, no caso, que talvez fosse o mais tranquilo para se negociar, já que fica sem contrato agora no meio do ano, o Mariano tem
a questão da idade, já que o Flamengo tem o Rafinha com 34 anos, a intenção a princípio era trazer alguém mais jovem, até o amadurecimento do Mateuzinho e do João Lucas. Outros laterais, estou vendo aqui na minha coluna, o Marcelo Herrera do São Lourenço, o Renzo Sarabia, que estava no Porto e acabou indo para o Inter de Porto Alegre emprestado, o Fabrício Bustos do Independente, o Daniel Munhoz do Atlético Nacional. O que pegou ali foi a questão financeira. Todos esses jogadores, tirando o Renzo Sarabia, que estava no Porto, foi emprestado para o Inter, mas a intenção do Flamengo é contratar um lateral, em definitivo, não por empréstimo. Esses outros todos tiveram a questão financeira. O Munhoz, o Atlético Nacional, aí uma informação que eu tive com o dirigente do clube colombiano, eles até cogitaram o Berrio, mas o Berrio não tinha interesse em sair do Flamengo. Então acredito que o Flamengo vai trazer lateral. Não sei se algum desses nomes que eu citei na coluna. Em relação ao goleiro, eu não tenho um palpite. Eu sei que o Flamengo, a informação que eu tenho é que o Flamengo monitora o Ivan desde o ano passado, desde 2019. O Flamengo monitora o Ivan, que é um goleiro que se destaca bastante na Ponte, foi titular da Seleção Brasileira no Pré-Olímpico, mas o Flamengo sabe que é um jogador com alto custo de mercado e também que tem interesse em jogar no futebol europeu. O Flamengo está mapeando porque acredita que o Diego Alves, que faz 35 anos em junho, comece a decair um pouquinho fisicamente, tecnicamente, em relação a reflexo, essa questão. O Flamengo aposta muito no Hugo, no Neneca, mas não para agora, para daqui a alguns anos. Então o Flamengo tenta aí no mercado achar um goleiro mais jovem, mais pronto que o próprio César, para ser a sombra do Diego Alves, quem sabe titular nos próximos anos, beleza? Grande abraço e se puderem acompanhe minha coluna toda quinta-feira no torcedores.com. Eu escrevo e falo de Flamengo lá no torcedores.com, toda quinta-feira é minha coluna, beleza? Abraço, valeu Gabriel. Valeu, Alan. Galera, segue lá também o hashtag Rubro Negro, trabalho bacana que os caras estão fazendo aí. Eu queria aproveitar, já que a gente falou de lateral, Alan, para eu falar do Rafinha também, que ele teve umas declarações interessantes aí, ele falou que surpreendeu a força da torcida do Flamengo, ele no papo virtual ontem lá na Flá TV, que nunca fui de contar história. A torcida do Flamengo é muito diferente, ela faz a diferença nos jogos, o time tá mal, a torcida canta, anima a gente, dentro de campo eu me transformo quando eu ouço. Um torcedor dentro de campo, cara, Rafinha, eu sempre falo isso, meu capitão sem faixa. O jogo que deu a vida pra gente, cara e corpo pro Flamengo, foi aquele contra o Emelec. Ali a gente ganhou tempo para respirar, o mister trabalhar e entrosar o time. Mostrou que a gente tinha condições de colher boas coisas no final. Depois ninguém mais parou a gente. Então o jogo da virada foi o jogo contra o Emelec. E ele também falando que o mister cobra muito ele, né, cobra a gente não está fazendo gol de falta. Mas se a gente ganhar todos os jogos sem gol de falta, sem problema. Gol meu é igual Natal, uma vez no ano. Se sobrar uma bola ali pra gente fazer, a gente tenta guardar. Então ele falando aí sobre essa situação também, que o Flamengo precisaria ter um pouco mais talvez de treinamento, cobrança de falta. O Arão andou testando algumas vezes aí, tentando fazer gol de falta. O Flamengo, realmente eu sinto falta de gols de falta. E aí vamos falar aqui também sobre essa situação agora um pouco mais chata, envolvendo o Bandeira de Melo, porque ele foi de novo lá no programa do Jorge Nicola e parece que é uma situação sem fim, essa busca do Eduardo Bandeira de Melo por holofote. Gente, eu quero falar uma coisa, a gente sabe que ele vem candidato a prefeito, eu não quero ficar me metendo em candidatura de ninguém, ele quer ir pra política, beleza, já foi pra política, eu sinceramente não vou ficar utilizando meu canal para fazer esse tipo de crítica, mas eu acho muito estranho um cara buscar a mídia atacando o próprio Flamengo, que ele foi o presidente, ele não deveria fazer isso, assim como eu acho também que tem que começar a parar o próprio Flamengo, a entidade, o clube responder, esquece, tá? E aí ele novamente falou que, veio dizer que de acordo com o nosso planejamento não teria havido um incêndio, pois os meninos já teriam se mudado para o CT ocupado até o dia 2 de dezembro pelos profissionais. Isso é límpido, cristalino e baseado em fatos. Os profissionais só voltariam das férias depois da Florida Cup.
no fim de janeiro. Então, o CT que os profissionais ocupavam poderia ser ocupado pela base imediatamente em dezembro. E esse tipo de declaração, ele ainda fala que é a irresponsabilidade dele dizer que a culpa é de alguém e tal, não sei o que, beleza. A questão é a seguinte, eu acho triste esse tipo de declaração do Bandeira, porque ainda coloca as famílias contra o Flamengo, a imprensa contra o Flamengo, querendo... ele imagina uma mãe, um pai de um menino desse que infelizmente se foi na tragédia, ela vendo o ex-presidente do Flamengo, o cara que presidia o Flamengo há pouco tempo, né, pouco antes da tragédia, ele dizendo, olha, se eu tivesse lá, o seu filho não tinha passado dessa. Eu acho que gera um pensamento para essas pessoas tão triste, tão desnecessário. Eu acho que poderia ter sido evitado esse tipo de declaração e deveria ter sido evitada. Bem, eu não estou aqui, eu não quero ficar atacando ninguém, é só uma reflexão. E a gente teve aí o Gustavo Henrique dando choque, meu amigo. Ele foi desmentido aí por uma notícia que ele trouxe. E, cara, ele é um cara que tem muita amizade dentro do conselho, dentro do Flamengo, e que eu, de um tempo pra cá, desde que a gente se tornou amigo, eu respeito muito as informações dos meus amigos aí de YouTube também. Ele é jornalista como eu, é youtuber como eu. Ele trouxe exclusivo que logo após o surto, né, tudo isso que está acontecendo aí, logo após isso ser controlado, o Conselho de Administração do Flamengo irá abrir um inquérito contra o ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello sobre a declaração recente da tragédia do Ninho e tal. O Bandeira corre o risco de ser expulso. Aí, o Bernardo Amaral, que é o presidente do Conselho de Administração, a quem o Gustavo Henrique falou que iria fazer tudo isso aí, a questão de expulsar, analisar a expulsão do Bandeira e tudo mais, o Bernardo Amaral respondeu: prezado Gustavo, sou presidente do Conselho de Administração e peço que você retifique a sua notícia. Nenhuma denúncia foi efetuada ou está em curso no referido conselho neste momento contra qualquer conselheiro. Uma futura denúncia neste momento é mera especulação. Obrigado. Ele fala, ou seja, que uma futura denúncia ainda neste momento é mera especulação. Ou seja, mas ele não fala que é impossível. Eu gostaria até de ouvir o Gustavo Henrique, vou tentar entrar em contato aqui com ele. Será que ele tem uma resposta pra gente aí, o Gustavo Henrique dando choque? Aquele abraço para você, meu amigo paparazzo rubro-negro, ao Bernardo Amaral, estimado presidente do nosso Conselho de Administração. Então, eu trouxe a informação mais cedo que na pós-pandemia, o Flamengo, por intermédio do presidente do Conselho de Administração, ele irá abrir um inquérito contra o presidente Eduardo Bandeira de Mello. O Bernardo Amaral disse que qualquer coisa no momento é especulação. É evidente que eu respeito a palavra do nosso presidente, que inclusive no Conselho de Administração faz um trabalho tão bom que é elogiado por todos e respeitado por todos dentro do clube, mas reitero a minha posição e complemento dizendo que o estudo para a abertura do inquérito será feito pelo fato de, no entendimento da maior parte dos conselheiros do Flamengo, o ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello deixou, com a declaração sobre o acidente do Ninho, de cumprir o dever como sócio no artigo 25, inciso 11, e está em curso no artigo 49 do Estatuto do nosso querido Flamengo. Então são nessas bases que, quando passar a pandemia, antes do término do ano, vai ser aberto um inquérito. Respeito bastante a palavra do nosso presidente, mas reitero e marco aqui a minha posição, paparazzo. Valeu, Gustavo. Tamo junto.
Obrigado aí pela sua explicação. Bem, a gente tem aí Jorge Jesus e sua comissão técnica e também o próprio Arrascaeta. O Flamengo avisando que está preparado para, a partir do início de maio, receber os estrangeiros, né, do Flamengo, e com isso também proteger, dar toda assistência para que eles que chegam, que têm necessidade de voo e tudo mais, possam ser recebidos. Então, a informação inicial é que lá para o meio de maio o Jorge Jesus e tudo mais chegariam, né? Então o Flamengo apenas já se preparando para esse recebimento. E amanhã, às 16 horas, o presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, Rubens Lopes, vai responder perguntas dos jornalistas no canal da TV Ferge no YouTube, tá? Ferge Oficial. Então, tem uma pergunta nossa, inclusive eles citaram a gente no Twitter, dizendo que vão fazer a nossa pergunta para o presidente da Ferge. Então, galera, coloca na agenda aí, momento importante, esse retorno aí do campeonato estadual, essa possibilidade de retorno aos treinos. A gente fez uma pergunta interessante, vou guardar a surpresa para vocês verem amanhã. Eu só queria parabenizar o meu amigo Fábio Justino, que saiu do CTI, ele me mandou uma mensagem bacana para vocês aqui até ouvirem, né? A todos vocês, grandes companheiros das arquibancadas da vida, registro aqui meus agradecimentos por todas as palavras de incentivo, por todos que de alguma forma buscaram notícias, torceram pela minha recuperação e tiraram um tempo para orar por mim, esposa e filha. Jamais conseguirei retribuir à altura tudo que vocês fizeram. Vocês foram fantásticos. Estou convicto que toda essa mobilização motivou a mão de Deus para se movimentar ao meu favor. E você saindo no dia de hoje, né? Muita gente sabe o dia de hoje, a importância do dia de hoje, esse feriado fantástico. E também o dia 23. 23. Te lembra alguma coisa, Fábio? Incrível! Incrível! E vencemos muita coisa na vida, mas a maior de todas as vitórias é a preservação e a luta pela vida, e nesse momento a gente acaba de vencer essa também. Ele que foi pro CTI nessa pandemia, essa situação toda que está acontecendo, ele tá de alta, avisando que tá de alta, e ele fala aqui, ó, vejam que ironia, tinha que ser em um dia 23. Obrigado, irmão, estou de alta, valeu, Fábio Justino, poderoso Mengão no Twitter. Cara, muito feliz pela sua recuperação, a recuperação aí do Sandro Rilho, que trabalha lá no Flamengo, que saiu dos aparelhos e tal, do respirador. Então, graças a Deus, galera, é isso. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, valeu!